Olá, nós estamos no estudo de número 20 da série Creio e Sou Ensinado. Nós vimos no estudo anterior que a ansiedade é a perturbação do espírito causada pela incerteza ou pelo receio, pelo medo, né? E que o próprio Jesus e toda a palavra de Deus nos ensinam a não andarmos ansiosos por coisa alguma. Antes de tudo, se você não é inscrito neste canal, faça a sua inscrição e ative o sininho para ser avisado de futuras publicações. No estudo intitulado Buscando a Vida no Lugar Errado, do Dr. Paul Tripp, ele define bem o que é a vida. E ele diz: tendemos a buscar a vida em lugares errados. Buscar a vida horizontalmente, quando na realidade só a encontraremos verticalmente. De alguma maneira, de algum modo, diz ele, tendemos a olhar para o mundo criado, para que ele nos dê vida. Todos carregamos conosco o catálogo pessoal do se apenas. Se apenas fosse casado, seria feliz. Se apenas conseguisse aquele emprego, estaria satisfeito. Se apenas pudesse comprar aquela casa, não desejaria mais nada. Se apenas conquistasse tantas coisas, não desejaria mais nada. Se apenas as finanças fossem estáveis, não reclamaria mais. Será que não estamos buscando a vida no lugar errado? Estamos buscando, como diz o Dr. Paul Tripp, horizontalmente, em vez de buscá-la verticalmente. Tem alguma coisa errada aí, então, porque as pessoas andam ansiosas, andam perturbadas, cresce o número de pessoas que tiram a sua própria vida, e o importante é nós entendermos na palavra de Deus como nós podemos buscar a vida no reino de Deus. Jesus, no texto de Lucas 12, que é o texto paralelo de Mateus 6, que nós vamos usar hoje, ele diz aqui nos versos 22 a 23 que a vida vale mais que o alimento. Jesus diz: a seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos e ele disse: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer, nem com o corpo quanto ao que irão vestir, porque a vida é mais que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Ora, Deus é que determina o limite e a duração da vida de qualquer pessoa. A preocupação com as coisas transitórias da vida não coaduna com a pessoa que entende que Deus cuida constantemente dela. Se Deus cuida do corpo, ele também cuidará do alimento e das vestes. Às vezes nos preocupamos com o alimento, com as vestes, quando nós não olhamos que Deus tem cuidado do nosso próprio corpo, né? Com a velhice, as doenças vêm, ou então até antes da velhice, né? E Jesus diz que no mundo nós passaríamos por aflições, mas se Deus cuida do corpo, ele cuidará também do alimento e das vestes. É isso que Jesus está querendo dizer. Ele está querendo dizer que se Deus cuida do principal, que é o corpo, ele cuidará também do secundário, que são as vestes e o alimento, né? A segunda coisa que Jesus diz é que a vida vale mais do que as aves, a estatura de uma pessoa e também as plantas. Aqui em Lucas 12, 24 a 28, Jesus diz: observem os corvos que não semeiam, não colhem, não têm despensa em celeiros, contudo Deus as sustenta. Vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, não se podem fazer nada quanto às coisas mínimas,
Porque se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Note que Deus cuida de corvos que não conhecem a agricultura, nem dispõem de celeiros, e que ainda eram consideradas aves imundas, como está lá em Levítico 11, de 13 a 19. Nada obstante, Deus cuidava então dos corvos e das aves. Veja que Deus ainda veste as flores mais bonitas, de forma mais bonita do que as vestes luxuosas de Salomão, como está lá em 1 Reis 10, de 4 a 7, e 2 Crônicas 9, de 3 a 6. Jesus também disse que nós não podemos acrescentar sequer um côvado. Um côvado valia entre 44 e 45 centímetros, daria um pouco mais de uma régua, né? E ele diz, nós não podemos acrescentar nenhum côvado ao curso da vida. O reverendo Hernandes, no seu comentário, ele diz que a preocupação, segundo Jesus, em vez de alongar a vida, ela pode muito bem encurtá-la. E ele conclui dizendo, o problema, aliás, não é o pequeno poder de Deus, mas o problema é a nossa fé. Né? Nós estamos tão preocupados com as coisas secundárias que deixamos de lado de nos preocupar em buscar o reino de Deus e a sua justiça. Nós devemos fazer como Maria, que quedou-se aos pés de Jesus, e não como Marta, que andava preocupada em arrumar a casa, em ajeitar tudo, e Jesus fala que Maria escolheu a boa parte, esta não lhe será tirada. Então, a vida vale mais que as aves, que a estatura de uma pessoa, né? E também com as plantas. E, em terceiro lugar, a vida não é preocupação. Jesus diz aqui em Lucas 12, 29 e 30, portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. A palavra ansiedade vem aqui do antigo termo anglo-saxônico e ela tem a ideia de estrangular. É como a pessoa ansiosa é como uma pessoa que estivesse estrangulada, não é? A pessoa que vai perdendo a respiração e pode até ceifar a sua vida por causa das preocupações que ela está imersa. E o reverendo Hernandes diz que ela puxa em direção oposta, né? E gera uma esquizofrenia existencial. A judia cristã Corrie ten Boom, né, era uma holandesa que ficou no tempo de concentração e conseguiu ser libertada, nem sabe dizer como, mas Deus deu a ela um livramento, e ela diz que a ansiedade não esvazia o amanhã do sofrimento, esvazia o hoje do seu poder. E ela diz que a ansiedade é como ser crucificado entre dois ladrões, o ladrão do remorso em relação ao passado e o ladrão da preocupação em relação ao futuro. Então, a vida não é preocupação. O que é a vida, então, para Jesus? Jesus diz para buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, e todas as nossas preocupações, as nossas necessidades serão sanadas. Veja que Jesus conclui dizendo que a vida de fato é o reino. Por isso que ele diz em Lucas 12, 31 a 34, busquem antes de tudo o seu reino e a sua justiça, e estas coisas lhe serão acrescentadas. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens
e deem esmola, façam para vocês mesmos bolsas que não se desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Veja que a fé, para Jesus, é o antídoto da ansiedade. Nós devemos, então, uma vez que a ansiedade é como um veneno que vai então nos causar a morte, vai nos estrangular a vida, vai ser como termos dois ladrões, né? Um em relação ao passado, um em relação ao futuro, e nós devemos buscar a nossa vida no altar de Deus, como Paulo diz em Filipenses 4, 6 e 7, e Paulo diz que nós devemos deixar de lado toda ansiedade e devemos colocar a nossa vida em oração no altar de Deus, em súplicas, em petições, em gratidão ao nosso Senhor. Então nós devemos colocar a nossa vida no altar de Deus, porque Ele cuida de nós, Ele conhece cada uma das nossas necessidades e nenhum fio da nossa cabeça cai. Para terminar, um texto que o Dr. Paul Tripp diz sobre aquela questão de buscar a vida no lugar errado, ele diz que este mundo físico, criado com todas as suas paisagens, com sons, lugares, experiências e relacionamentos, não tem capacidade de contentar o seu coração. Este mundo físico foi desenhado por Deus para ser um grande dedo que lhe aponta a um único lugar onde o seu coração encontrará satisfação e descanso. Seu coração descansará apenas quando descansar em Deus e somente em Deus. E eu convidaria você a entregar a sua vida a Jesus, mesmo que você já tenha aceito, já tenha feito a sua profissão de fé, mas você a cada dia colocasse a sua vida como uma busca do reino, a vida é a busca do reino. E a cada dia você estivesse orando, Senhor, me ajuda a buscar a vida desta forma. Retira de mim toda a ansiedade e me dê um coração de servo, um coração que esteja disposto a servir o Senhor, entregando o tempo, entregando os dons, entregando os recursos nas mãos do Senhor. Que Ele abençoe a sua vida e o guarde. Amém.